pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor da plataforma Gonçalves Dias, sou de matemática. Estamos aqui mais uma vez com vocês na TV Educação, programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos aí da segunda série do ensino médio. Lembrando que a gente está gravando as aulas do primeiro período letivo, né? E nosso assunto inicial é matrizes, né? O estudo das matrizes. Ok? Então, a gente já até falou de algumas coisas sobre a matriz, conceito de matriz, né, igualdade de matrizes, as notações, falamos dos tipos de matriz. O material já está disponível para vocês lá na plataforma, no canal do YouTube. Confira lá, assista todas as aulas, que é importante você seguir essa sequência. Tá? A gente vai estar estudando 3 capítulos que são um precisando do outro. Acho aquela bolinha de neve, né? Vai aumentando a quantidade de conhecimento que a gente precisa para obter o conhecimento lá na frente, né? Então, matrizes determinantes de sistema linear são conteúdos que são irmãos, né? Um precisa do outro. Beleza? E hoje a gente vai começar a falar das operações com matrizes. A gente já conheceu muito sobre as matrizes, agora a gente vai trabalhar as operações. Só que operações são essas, as operações básicas matemáticas que você conhece. A soma, a adição, a multiplicação. São as operações que a gente vai aprender a fazer também com matrizes, porque às vezes é necessário que você some ou subtrai os elementos de uma tabela, dos números organizados em tabela, com outra. Tá? Isso acontece demais nas empresas que trabalham com planilhas. Você tem que fazer o somatório aqui de dados. Então, a gente tem que saber como é que a gente faz essa adição, essa subtração de matrizes. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Adição e subtração de matrizes. Beleza? Então vamos começar aqui com adição, né? Como é que eu faço para adicionar duas matrizes? Conceito, né? Olha, a soma de duas matrizes A e B de mesma ordem, aqui tem uma coisa importante, né? Para que eu possa somar duas matrizes, elas têm que ter a mesma ordem. O que é a ordem mesmo, galera? É aquele elemento que diz quantas linhas e quantas colunas a matriz tem. Então, se eu tenho uma matriz 2 por 3, eu não posso somar uma matriz 2 por 3 com uma matriz 3 por 2. Eu só posso somar uma matriz 2 por 3 com outra matriz 2 por 3, obtendo a soma uma outra matriz também 2 por 3. Quando você adiciona duas matrizes, você obtém uma terceira matriz, que é a matriz soma. Tá? Então, eu só posso fazer se elas tiverem a mesma ordem. Primeiro ponto. E como é que eu faço essa adição? É obtida com a adição dos elementos de mesma posição. O que são os elementos de mesma posição? Olha, são os elementos que estão na mesma linha e mesma coluna. Por exemplo, o elemento A11 da matriz A. Quem é o que está na mesma posição do A1 na matriz B? O B11. Certo? Então, eu só posso somar o elemento A11 com o B11. Tá? Elementos de mesma posição. Beleza? Então, já sei que eu só posso somar matrizes de mesma ordem. Já sei que essa soma é feita com os elementos de mesma posição. Certinho? Beleza, vamos mostrar aqui um exemplo. Aqui eu botei a notação matemática, né? A matriz A, formada por elementos A e J, M por N. A matriz B, formada pelos elementos B e J, também M por N. Então, a soma da matriz A com a matriz B vai ser dada somando os elementos de mesma ordem e obtendo também uma matriz M por N. Tá? Então, vou mostrar aqui na prática como é que eu faço essa adição. Tá? Então, eu tenho aqui duas matrizes, né, quadradas, né? Falamos de matriz quadrada. A e a matriz B. Eu quero somar, fazer o somatório da matriz A com a matriz B. Tá? Então, vamos armar aqui, escrever aqui a matriz A. 1, 3, 2 e menos 4. Essa matriz A, eu vou somar ela com a matriz B, formada pelos elementos 5, 8, 7 e 4. Beleza? Certinho, galera. Então, vamos lá. Como é que eu faço essa adição? Então, a matriz A mais B vai ser igual. Aí você vai fazer o quê? Vou somar 1 com 5,
coloquei entre parênteses, né? 5 é positivo. Vou somar o 2 com o 7, ó, que são os elementos da mesma posição. Ó. Vou somar o 3, vou somar com 8, certo? E vou somar o menos 4 com mais 4, certo? Então perceba que eu somei os elementos de mesma posição. O 1 com 5, o 2 com 7, o 3 com 8, o menos 4 com 4. Certo? Agora, turminha, é só você realizar as contas, né? Então, 1 mais 5, que é o 6. 2 com 7, 9. 3 com 8 dá 11. Menos 4 com mais 4 dá 0. Então, pronto. Certo? Perceba que eu obtive essa matriz, é a chamada matriz soma, e ela tem a mesma ordem das outras matrizes. Certo? Bem simples, bem fácil. Ok? Então, assim que a gente realiza uma adição de duas matrizes. Tá? Turma, aqui na adição ela tem algumas propriedades. Né? Quando a gente fala de propriedade matemática, propriedade é uma característica, né? Algo que sempre vai acontecer quando você fala daquele conceito matemático. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo a 180 graus. Isso não acontece sempre? Então, essa é uma propriedade, é uma característica do triângulo. Beleza? Então, aqui nas matrizes existem aqui algumas propriedades da adição, que é a propriedade comutativa, a propriedade associativa, o elemento simétrico e o elemento neutro. Tá? Olha só, o que é comutativa? Ora, comutativa é o seguinte, se você somar a matriz A com a matriz B, tá? Esse A e B são matrizes, tá? A gente representa as matrizes por letra maiúscula. E é a mesma coisa de você somar a matriz B com a matriz A. Ó. É que nem a comutativa da adição com números naturais. Essa comutativa também serve para matriz. Então, se eu fizesse essa conta, por exemplo, aqui, B mais A, eu ia obter essa mesma matriz aqui. Então, a adição, ela goza da propriedade comutativa. Certo? Outra propriedade também das matrizes, a propriedade associativa. Olha, se você for somar a matriz A mais a matriz B mais C, eu tenho três matrizes. Aí eu somei primeiro a matriz B com a matriz C, para depois somar com a matriz A. Se eu quisesse somar a matriz A com a matriz B e depois somar com a C, também daria a mesma coisa. Ele é associativo, você pode associar essa adição da forma que você quiser. Isso não influencia no resultado. Certo? Elemento simétrico. Se você somar a matriz A com a sua simétrica, simétrica é que quando você muda os elementos da matriz, o somatório da matriz A com a matriz simétrica, você obtém a matriz nula. O que é a matriz nula, galera? A matriz nula é aquela onde todos os elementos são zero. Falamos aqui de matriz nula. Então, se você soma a matriz A com a sua simétrica, a simétrica oposta, você muda os sinais dos elementos. Se você fizer essa soma, você vai obter a matriz nula. E a quarta propriedade das matrizes é o elemento neutro. Se você somar a matriz A com a matriz nula, você vai obter a matriz A. Na verdade, a matriz nula é o elemento neutro, é aquela matriz que não altera o resultado, como é o caso do zero mesmo. Quando eu coloco o zero aqui, galera, eu não estou falando do número zero, eu estou falando da matriz nula, aquela matriz que todos os elementos são zero. Eu não estou falando do número zero propriamente dito. Então, galera, essa é a propriedade elemento neutro, a matriz nula é o elemento neutro da matriz, da adição, beleza? Bom, turminha, beleza, já sabe como é que eu faço a adição de duas matrizes, né? Como é que eu faço agora para subtrair? Como é que eu faço a subtração entre duas matrizes, certo? Conta de menos. Bom, beleza, vamos aqui na definição. A diferença entre duas matrizes A e B de mesma ordem, então a mesma coisa que acontece em relação à soma, acontece também em relação à subtração.
Até porque a gente vai ver que a gente vai transformar a subtração numa soma para poder resolver, certo? Então, ela tem que ter a mesma ordem. Eu não posso subtrair matrizes que têm quantidades de linhas e colunas diferentes uma das outras, tá? Não dá para fazer isso. É obtida através da adição, olha só. Você vai transformar a subtração numa adição da matriz A com a oposta de B. Tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Então, eu quero fazer a diferença de A menos B, certo? Então, esse A menos B é a mesma coisa de você pegar a matriz A e somar com a oposta de B. Só qual é a oposta de B? É você mudar os elementos da matriz B. Tá? Mudar o sinal dos elementos. Tá? Colocar o oposto dos números. Então, veja bem. Como é que eu faço isso? Ó, tem aqui a matriz A, que é uma matriz 2 por 3. Matriz B, também matriz 2 por 3. Eu quero fazer o A menos B. Beleza, vamos armar primeiro aqui a conta. Então, A menos B, vou colocar aqui a matriz A. 8, 4, 3, 9. Menos 7, menos 10. Certo? Menos a matriz B, 4, menos 3, menos 6, 7, 3 e menos 9. Só armei a conta, coloquei aqui a matriz A e aqui a matriz B. Agora eu vou transformar, ao invés de botar A menos B, eu vou colocar o A mais o menos B. Certo? Então, o que vai acontecer? Beleza. Vou escrever de novo aqui a matriz A, para fazer por etapas, né? Você compreender tranquilo. Aqui 8, 3 e o menos 7. E aqui vai ser 4, 9 e menos 10. Certinho? Aí eu vou somar, boto o sinal de mais. E aqui, galera, o que eu faço aqui? Eu vou mudar o sinal dessa galera aqui, ó. Coloquei aqui menos, coloquei mais. E aqui eu vou mudar o sinal. Em vez de 4, vai ficar menos 4. Ao invés de menos 6, vai ficar 6. Ao invés de 3, vai ficar menos 3. Aqui de menos 3 fica 3. O 7 vai ficar menos 7. E o menos 9 fica 9. Certo? Pronto, galera. Quando você fizer isso, turma, aí vira uma adição normal. Você vai adicionar os termos que estão na mesma posição. Agora, acontece o seguinte, por exemplo, você vai somar o 8 com o menos 4. Fica 8 mais o menos 4. O que vai acontecer de fato é que esses sinais aqui vão prevalecer. Então, você pode fazer a conta direto com os elementos. Ó, tá? Então, veja só. Então, vamos lá. Bota A mais o menos B. O que você vai fazer? Você pode até ignorar esse sinal de mais e ir direto aqui, ó. 8 menos 4. Dá 4. 3 mais 6. Dá 9. Menos 7 menos 3. Dá menos 10. Certo? 4 com 3. Dá 7. 9 com menos 7. Dá 2. Menos 10 com 9. Dá menos 1. Pronto. Acaba que o sinal dos termos aqui, eles vão comandar o sinal da operação. Tá? Desde que você transforme aqui a subtração em uma soma. Certinho? Vamos fazer aqui esses exemplos aqui. Deixa eu apagar para criar um espaço aqui para a gente fazer essa continha aqui. Colocar aqui, eu coloquei duas matrizes, né? Uma matriz A, formada por menos 3, menos 1, 3 e 9. Menos 4, 5 e 7. E a matriz B, 5, menos 3 e 4, menos 6, 7 e 9. Pergunto para vocês, galera, eu poderia fazer a conta, somar a matriz A, se essa letra A não fosse essa que estivesse aqui, mas fosse simplesmente assim. A mais B. Eu poderia fazer, somar essa matriz A com essa matriz B? Não. Por quê? Porque elas não têm a mesma ordem. Ah, professor, mas como está pedindo? Aqui, perceba que não é
o B mais a transposta de B. Lembra que a gente estudou matriz transposta? Como é que eu obtenho a matriz transposta de B? Substituindo a linha pela coluna. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a conta aqui da matriz A mais a transposta de B. Vou escrever aqui a matriz A, que é menos 1, 3 e 9. E aqui menos 4, 5 e 7. Mais. Vamos escrever agora a transposta de B. Essa transposta, a gente substitui a linha pela coluna. Ou seja, essa primeira linha aqui vira a primeira coluna. Então você vai ter 5, menos 3 e 4. E aqui você vai ter menos 6, 7 e 9. Certo? E aí você vai somar a matriz A com a transposta de B. Ó. Aí, turminha, você pode fazer a conta direto. Ó. Menos 1 mais 5 dá 4. Menos 4 menos 6 dá menos 10. 3 menos 3 dá 0. 5 mais 7 dá 12. 9 mais 4 dá 13. 7 mais 9 dá 16. Pronto. Resolvido. Tá? Vamos responder a letra B. A letra B é a transposta de A menos B. Certo? Você já pode, galera, transformar essa subtração numa soma direta, se quiser. Então, quem é a transposta de A? Beleza. A transposta menos B. Vamos escrever a transposta de A. Então, nessa transposta de A, essa primeira coluna vira a primeira linha. Então, você vai ficar o quê? Menos 1, 3 e 9. E lá, menos 4, 5 e 7. Olha, aqui, turminha, você já pode usar a oposta de B. A gente não transforma a subtração numa soma mudando o sinal dos elementos. Então, você bota mais aqui, ó. Só que quando você colocar a matriz B aqui, você muda o sinal. Quem faz mudar esse sinal é justamente esse menos aqui, ó. Tá? Então, aqui vai ficar menos 5. Ali vai ficar 3 positivo. Vai ficar menos 4. Aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar menos 7. E aqui vai ficar menos 9. Pronto. Ó. Beleza? Perceba agora que as matrizes estão na mesma ordem. Aí sim você pode agora fazer a soma direto com os elementos de mesma posição. Tá? Então veja só como vai ficar a matriz A transposta menos B. Então veja só, o menos 5 com o menos 5, menos 5 com menos 5 dá menos 6. O 3 mais 3 dá 6. O 9 com menos 4 dá 5, certo? O menos 4 com mais 6 dá 2, certo? O 5 com o menos 7, elementos de mesma posição. 5 com menos 7 dá menos 2, certo? E o 7 com o menos 9 também vai dar menos 2. Então, fiz a subtração aí dessas duas matrizes, né? Já aproveitou aí para relembrar esse conceito aqui de matriz transposta, onde você muda, né? Inverte a linha com a coluna, certo? Então, turminha, na aula de hoje, o que a gente estudou? A gente começou a estudar as operações com matrizes. Vimos a adição e suas propriedades. Vimos a subtração, tá? Vimos como é que a gente faz essa adição. Vimos que a gente só pode fazer se elas tiverem a mesma ordem, que é o número de linha, o número de coluna igual. Tá? Vimos que a gente transforma a subtração numa soma, fazendo a soma da matriz A com o oposto da matriz B. Okay? E assim a gente completou a aula de hoje. Espero que tenha ajudado, tenha entendido. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.